funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura, porque não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, o primeiro podcast 100% de RPPS para RPPS. Toda segunda-feira tem episódio novo por aqui. Para você que nos ouve, siga o nosso canal na sua plataforma de streaming, que você vai receber todas as notificações dos episódios novos e ainda ajuda o canal. E se ainda não nos segue nas redes sociais, é só buscar a gente pelo @nãoédoINSS, que a gente está nas principais redes sociais. Hoje o nosso bate-papo é com o RPPS de São José do Rio Preto Prev. E hoje vamos falar sobre os programas de pré e pós-aposentadoria. Então, na nossa mesa virtual aqui, temos um time que é top. Vamos começar aqui a apresentação do pessoal, que hoje não é só um, são 3 que vão estar aqui com a gente. Lucimara Custódio, assistente social do Rio Preto Prev, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade da gente estar dialogando um pouquinho. Também aqui com a gente, Camila Caro, que é terapeuta ocupacional do Rio Preto Prev. Tudo bom? Tudo bem. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer por esse momento, que estamos aqui podendo trazer um pouco de informação e trocar um pouco de experiência. E Tatiana Lopes, psicóloga também do Rio Preto Prev. Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Boa tarde, um prazer estar aqui participando com vocês. Gente, primeiramente queria agradecer a vocês terem aceitado esse convite e estar falando aqui com a gente. E queria trazer, já que é um tema que a gente não tinha trazido antes, que é sobre programas de pré e pós-aposentadoria, primeiramente apresentar para o pessoal sobre o Rio Preto Prev. Conta para a gente um pouquinho, então, sobre o RPPS de vocês e qual que é a massa de segurados que vocês têm. Até para o pessoal ter uma ideia se, de repente, é um RPPS mais grande, mais pequeno, até para poder ter uma triagem do que vai conseguir assimilar para eles dos programas de pré e pós-aposentadoria. A Rio Preto Prev é uma autarquia do município de São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, para quem não conhece, é uma cidade com cerca aí de 450 mil habitantes, chegando a 500 mil habitantes. É uma cidade do interior do estado de São Paulo, E aqui o RPPS atualmente é responsável pela gestão dos benefícios previdenciários de pensão por morte e aposentadoria dos servidores públicos municipais, servidores da Prefeitura, Câmara, SEMAI e da própria Rio Preto Prev. Atualmente, a Rio Preto Prev tem cerca de 1.659 aposentados e 258 pensionistas. E em números de servidores ativos que tem nessa massa de vocês, seria quanto mais ou menos? Eu não tenho o número exato, mas gira em torno de 2.300 a 2.500 servidores. Ou seja, vocês têm uma massa muito grande de segurados que são aposentados ou pensionistas já. Sim, sim. O RPPS foi criado no ano de 2001, e começou o funcionamento a partir do ano de 2002. Então já faz mais de 20 anos já de estrada que tem Rio Preto Prev. Isso. E há quanto tempo que vocês atuam com essa forma constante já de ter esses programas com segurados? Digo, de ter esse cronograma, de ter essas atividades mais constantes, E não somente como alguns RPPS acabam tendo inicialmente, de ter um programa mais espaçado de outro, ou uma intenção que depois vira ao longo de um longo tempo sem ter essa manutenção dos programas. Eu acho que esses programas mais intensos, eles começaram a partir do ano passado. Desde 2014, a gente iniciou aqui na Rio Preto Prev programas, um programa, na verdade, voltado para preparação para aposentadoria, que tinha atividades mensais. Depois a gente trabalhou com atividades semestrais a pedido dos segurados, só que não eram atividades constantes, A gente tinha pontualmente palestras, cursos, mas não tinha outras atividades que a gente desenvolve atualmente. Então, no ano passado, a Tatiana e a Lucimara ingressaram aqui no RPPS, porque eu estava sozinha, então vieram compor a equipe, e a gente começou a estudar algumas possibilidades e construir alguns programas que pudessem contemplar não somente aqueles segurados no processo de preparação para aposentadoria,
mas também os ativos, né, e outros segurados, por exemplo, os pensionistas, né, aquelas pessoas que se tornam pensionistas e precisam, por exemplo, de um acolhimento naquele momento de luto. E nisso já são, pelo que eu vi ali nas redes sociais de vocês, já são 4 grandes programas que já têm estabelecido, certo? Sim, são 4 e tem um que já está para iniciar as ações também. Né? A gente tem o programa Qualivida, que é para os servidores ativos, que é um projeto de qualidade de vida e prevenção ao adoecimento, né, físico e mental, que a gente atua em 2 frentes. Uma frente é promovendo um curso ou uma palestra, uma ação mensal, que a gente segue pelo cronograma da saúde, né, o calendário colorido da saúde. Então, todos os meses a gente oferece uma ação aos servidores através de um parceiro nosso, que é uma escola de gestão pública, e a gente oferece esse curso. E também a gente atua de uma forma passiva quando alguma secretaria tem alguma demanda e vem até nós solicitar, então, um workshop, uma oficina, né, relacionado, às vezes, à questão de saúde mental, garantia de direitos, e aí a gente programa, prepara e executa esse trabalho voltado para esses servidores, né, de quem solicitou. O programa Em Lutar, também a gente começou desde janeiro, ele começou quando a gente começou a perceber a necessidade de várias pessoas que se tornavam pensionistas por conta de falecimento, né, de servidores, tanto ativos quanto já aposentados, e aí a gente faz um atendimento com essa família, faz um acolhimento aqui no RPPS mesmo, presencial, quando essa pessoa vem dar entrada no pedido de pensão. Depois a gente realiza uma visita domiciliar na casa dessa família, para entender a composição familiar, o funcionamento familiar, como que ficou a vida após a situação de luto, né, como que eles estão se reorganizando, e oferece encaminhamento, se for necessário, orientação, onde vai procurar psicoterapia, né, ou o tipo de trabalho que eles estejam precisando, né. Essa é a forma do Em Lutar. E aí a gente tem também o Preparação e o Longevidade, que a Lu vai falar, e vai falar da novidade que nós vamos lançar também no próximo mês. Então, com relação à preparação para a aposentadoria, acho que a Tati já abordou algumas questões. A gente for pensar assim, as atividades, as ações, nós estamos estruturando ainda até para a gente definir quantos encontros, né, o que vai ser definido das ações, mas acho que é importante essa questão da preparação. A gente sente essa necessidade de criar espaços mesmo, né, onde a gente consiga oportunizar para que as pessoas possam receber informações adequadas sobre a aposentadoria, identificar as alternativas também, né, a gente pensar de atividades também no pós-aposentadoria. Então, é sempre mantendo um espaço, não só conteudista, né, mas eu acho proporcionando mais a questão do diálogo, né, da reflexão, né, para algumas questões sobre os aspectos, tanto positivos como negativos, né, a gente for pensar dessa transição da atividade para a inatividade. Então, preparação para a aposentadoria, a gente trabalha com várias temáticas, um exemplo, voluntariado, empreendedorismo, né, tem a questão das atividades físicas, né, também a gente olha um pouquinho para saúde mental. Então são vários tópicos, várias ações que a gente procura aí trabalhar na questão do preparação para aposentadoria e também do longevidade. Com longevidade também a gente continua as ações, tendo como objetivo aí acompanhar esses servidores, né, acho que visando minimizar um pouco desses impactos com essa ruptura. Então, trabalha algumas temáticas também, os aspectos da vida do aposentado, questão física, saúde mental, cultural. Então, a gente ainda está estruturando aí parcerias, né? Acho que a semana que vem a gente já tem alguma ação, né? Uma palestra voltada aí para a questão de aspecto da vida financeira e empreendedorismo, uma parceria com o Sebrae para que a gente possa proporcionar um curso, né? Então, as pessoas com conhecimento, e aí, né, para elas estarem, para fazer as tomadas de decisão,
Então, a gente está fortalecendo ainda, porque enquanto o Rio Preto Prev sozinhos, a gente não vai conseguir dar conta de um tudo. Então, a gente procura reconhecer, né, e trabalhar muito com as parcerias para que a gente possa atingir o máximo de servidores. E pensando também um pouco dessa questão de mobilidade dos servidores, às vezes dificuldade, né, em estar recebendo as orientações ou informações, nós estamos também para implantar o Rio Preto Prev itinerante. Então, é a Rio Preto Prev, né, mais próxima do servidor. Então, a gente pretende aí, né, num longo espaço né, de tempo aí, atingir, estar sempre nos locais. Então, ali a gente consiga, né, passar informações, as pessoas tendo orientações para que elas, né, façam a tomada de decisão de forma consciente. E a gente está aí implantando esses programas, né? E futuramente a gente espera ter um pouco mais das ações certas, um cronograma, né? Para que a gente possa, né, passar. Mas acredito assim, essas ações, né? A partir como a Camila colocou, que a gente ingressou, né? A equipe agora está completa, né? Com assistente social, psicólogo e terapeuta ocupacional, né? Desde o ano passado. Então a gente está estruturando. Mas algumas ações pontuais, né, e mensais, a gente já está conseguindo bastante resultado satisfatório. As pessoas, né, têm colocado, elogiado bastante, né, essas ações. Do Longevidade, a gente procura também fazer uma homenagem, né, para os aposentados. Esse evento é mensal, né, a gente faz uma homenagem singela aqui, em agradecimento a tantos anos, né, todos os anos aí prestados para o bom funcionamento do serviço público. Então, a gente inicia o programa fazendo essa homenagem aos aposentados. E é interessante também pontuar, né, que nessa atividade do Longevidade, que é a recepção dos novos aposentados, né, a gente faz também um momento de orientação com relação a como utilizar, por exemplo, o sistema para pegar o lerite, né, informe de rendimentos, quais são os contatos da Rio Preto Prev que a pessoa pode acessar, WhatsApp, Facebook, Instagram, né, o próprio telefone, presencialmente, né, como funciona o atendimento. Então, tudo isso para que eles consigam se situar, né, nessa nova fase e consigam também compreender as suas obrigações, por exemplo, né, o recadastramento, a prova de vida que acontece anualmente, né? E isso acaba sendo importante porque eles chegam sem nenhuma informação de como vai ser a vida deles daqui para frente. Interessante essa fala agora, de que normalmente as pessoas, quando vão se aposentar, elas só vão procurar o RPPS quando estão em vias de se aposentar, né? E esse programa de vocês do Preparação, ele já vem para poder antecipar um pouco esse passo e trazer para eles essa consciência de como que vai ser a vida após a aposentadoria, após a inatividade e o que fazer, né? Qual a propensão desses segurados que vocês estão sentindo em assumir alguma atividade do que vocês estão indicando? Se eles são mais propensos a seguir alguma outra atividade, ou se eles já possuem alguma atividade já existente, ou se simplesmente procuram só descansar realmente e não ter mais nenhuma outra atividade? A maioria das pessoas, a gente não tem um índice estatístico, né, para te falar, olha, tantos seguem isso, né, mas a preparação no dia que a pessoa vem da entrada no processo de aposentadoria, ou até quando ela vem da entrada no processo de abono de permanência, né, que é quando ela já tem o direito de se aposentar, mas opta por continuar trabalhando, a gente já faz um atendimento presencial individual com essa pessoa. E nesse atendimento a gente já conhece um pouco as necessidades, as dúvidas, né? E já começa a tirar ali, esclarecer, né, algumas situações, algumas questões que são necessárias para que a pessoa faça essa transição com tranquilidade. O nosso perfil aqui é de aposentados bastante jovens, né? A maioria entre 55 e 60 anos, né? Eu colocaria assim 40% nessa faixa etária.
E muitos já têm outra atividade também, alguns mais velhos, né, já têm alguma outra atividade, muitos pretendem continuar trabalhando e muitos pretendem se profissionalizar, inclusive, no que vem fazendo enquanto hobby, né? Então, a gente viu uma demanda agora bastante grande, né, do final do ano para cá, de pessoas que fazem artesanato ou de pessoas que fazem decoração em festas, né? E aí foi por isso que a gente buscou a parceria com o Sebrae para essa primeira ação que vai ser de finanças e empreendedorismo. Né? E aí a gente teve uma adesão bastante grande, né? A gente convidou todas as pessoas que são recém-aposentados, a gente convidou aposentados acho que 2020 para cá, né? E aí todos, né, a gente está com uma média de 40 inscritos para essa primeira ação. E a gente considera um número bastante grande, por serem pessoas assim, que já estão aposentadas, né? Tem pessoas que realmente preferem descansar, que falam que vão viajar, tem pessoas que têm filhos que moram fora e aí vão passear, né? Mas os que ficam ativos são essas ações. E quando a gente convida para algum evento, também eles participam, né? Mas te falar assim, um percentual, olha, tantos vão aderir isso ou aquilo, a gente ainda não tem. E uma dúvida que eu tenho, talvez a Camila, que esteja mais tempo no Rio Preto Prev, possa ajudar a gente, né? Da pandemia para cá, como é que foi essa diferença de perfil do pessoal pedindo para se aposentar e dos seus anseios, das suas perspectivas realmente do que fazer em sua inatividade? Qual foi a percepção de vocês da pandemia em diante ali, que foi um grande divisor de águas para muita gente? Realmente, assim, depois da pandemia houve uma grande mudança, né, aqui na Rio Preto Prev, em termos de solicitação de aposentadoria. Muitas pessoas, né, principalmente advindas da educação, né, começaram a fazer solicitação. Né, muitas pessoas que estavam em abono de permanência, né, também optaram já por se aposentar, né? Mas o que a gente vê também é que tem muita gente, né, adoecida, né, um adoecimento relacionado aí à pandemia, a outras questões da vida, né, e isso também vem impactando muito, né, o desempenho dessas pessoas no trabalho, né, o exercício do papel de trabalhador, de servidor, né, e por isso muitos acabam optando, né, por adiantar a aposentadoria. E aí tem uma outra questão também, né? Frente à reforma da Previdência, as pessoas também têm sentido maior insegurança, né? E têm preferido já se aposentar nesse momento, né? Mesmo a gente assegurando muitas vezes que ela já tem o direito e que ela não vai perder esse direito adquirido, né? Porém, isso é algo muito incerto, né? Para muitas pessoas é algo incerto, elas têm uma insegurança e realmente às vezes preferem antecipar esse momento, né? Então houve um aumento significativo do número de pessoas solicitando benefícios. Que até corrobora para conseguir mais pessoal para conseguir agregar todas essas atividades, né? É o que a Tati falou, né? Nós começamos a fazer os atendimentos das pessoas que vêm aqui fazer a solicitação, né, do processo de aposentadoria, e a gente consegue ir acompanhando e entendendo um pouco mais a realidade de cada um, né? O que a gente observa é que quando a pessoa ela está insegura, muitas vezes ela faz o pedido e ela desiste, né? Chega no final, ela desiste. Mas tem uma grande maioria que não, que já chega muito decidida, né? Seja por questões de saúde, seja por questões familiares, né? Ou por projetos que já têm em vista. E aí o nosso papel nesse momento é justamente reforçar, né, essa importância da vida pós-aposentadoria, ter atividades prazerosas, né, ter atividades significativas, ter atividades que vão proporcionar qualidade de vida, que vão, né, trazer benefícios para a saúde, atividade física, enfim. Né, tudo isso acaba sendo trabalhado nesse momento, né? E a gente fica também à disposição, né, para que em qualquer momento aí do processo de aposentadoria, se for necessário, eles podem marcar um atendimento com a gente, que a gente faz esse acompanhamento. Só corroborando um pouco o que a Camila trouxe, acho que é importante
né? Ela já até comentou, porque enquanto equipe a gente procura estruturar, né? Eu acho que a Rio Preto Prev tem essa, como fala, essa preocupação de não ficar só atenta à natureza, né? No caso da instituição, que seria as orientações dos benefícios previdenciários, né? Mas todos os programas, né, esses programas voltados, né, para a educação previdenciária, ele também está relacionado para a melhoria da qualidade de vida, né, dos segurados, trabalhando promoção ou prevenção, né, e tem como também essas, no caso das orientações dos benefícios previdenciários, né, tendo em vista aí uma aposentadoria, alguma coisa, essa fase, né, saudável, e um envelhecimento também ativo. Então, a equipe, né, além do atendimento coletivo, né, que seria dentro desses programas em grupo, ela também está disponível para fazer o acolhimento dos servidores e os segurados, atendimento individual, de acordo com a necessidade, né, e com a especificidade, né, profissional de cada membro da equipe. Nós também realizamos os atendimentos individuais para os servidores. Então, assim, e acho que é bacana a gente aproveitar aí esse espaço, né, que nós temos aqui de fala, porque as pessoas só têm conhecimento dos RPPS por uma questão muito burocrática mesmo, só a questão do benefício, e não compreende, às vezes, né, ou não tem a informação que é para além disso, né. Nós também estamos preocupados aí, temos os programas e os atendimentos pensando numa qualidade de vida dos servidores. E trazendo um pouquinho sobre sobre essas ações que vocês fazem, né? Quais exemplos vocês podem citar para o pessoal aqui, principalmente de ações de pré e pós-aposentadoria, que eu acredito que seja que a grande maioria dos RPPS conseguem fazer, né? Quais são os exemplos que vocês podem colocar sobre as boas práticas que vocês já fazem com seus segurados? Tem o próprio atendimento, né? Anterior, no dia que a pessoa solicita, ela já passa por um atendimento com a equipe técnica, ela recebe uma cartilha depois, ou quando, se não aconteceu o atendimento pessoalmente, né, por alguma questão de agenda, ou a pessoa vem solicitar fora do horário da equipe, né, ou a gente está em visita domiciliar, a gente também faz por telefone ou videochamada, e essa pessoa recebe uma cartilha, né, falando tanto da preparação, das mudanças, da questão do envelhecimento ativo, quanto das questões da RPPS, né, de como funciona, quais são os trâmites que ela vai passar, questões de direito, né, burocráticas mesmo, que ela recebe uma cartilha, ela recebe uma playlist com já gravados de um curso. A gente tinha o curso preparação, mas o curso acabou mudando para online depois na pandemia, e aí ele virou vídeo. E aí esses vídeos vêm sendo utilizados ainda. A gente até pensa em regravar em algum momento, mas por enquanto são os mesmos vídeos, então a pessoa recebe esses vídeos e aí a gente fica à disposição. Caso não haja, a gente envia os convites para essas pessoas que estão ativas para participar de ações presenciais ou individuais. Mas aí, como eles são pessoas que estão na ativa, sempre depende de aprovação, de liberação, para estar participando nesses horários, né? Então, a parte de preparação acaba sendo mais o atendimento individual, a cartilha, né, com as orientações e os vídeos. A gente oferece o curso presencial em grupo, só que aí depende da disponibilidade de cada um. E a gente não costuma pressionar para que isso aconteça, né? E aí, depois disso, a gente passa para as ações de pós-aposentadoria, que são o atendimento, né, assim que sai como que fala, gente, o negócio? O decreto que sai. Assim que sai o decreto deles da aposentadoria, né? A gente, publicando a aposentadoria, a gente já entra em contato, convida para um evento na semana seguinte, onde a gente faz a entrega de um certificado, a entrega de uma carteirinha de aposentado, e aí a gente faz todas as orientações burocráticas e os convites dos programas que a gente tem na cidade, né, do Conselho Municipal do Idoso, que também tem um programa que acontece em todas as regiões da cidade, que se chama Longevidade Ativa. Então, eles ficam sabendo aí, porque muitas vezes tem esses programas e eles não ficam nem sabendo, né? Então, aí eles já ficam sabendo de aulas de dança, artesanato, de coisas de lazer que eles podem
aproveitar, né? E aí a gente procura fazer, para além disso, no Longevidade, algum encontro mensal ou bimestral temático, né? Esse mês agora, final de abril, começo de maio, vai ser o empreendedorismo, que vai ser com o Sebrae, mas a gente já fez a gente convidou também o pessoal do Preparação para participar, que era sobre organização e planejamento de vida, né? Então a gente vai chamando para esses encontros temáticos. E na medida do possível eles vêm participando. Só corroborando o que a Tati vem falando, que eu acho que de extrema importância, que não é a realidade de todos os RPPS. Pensando em todas as atividades, aqui nós temos o privilégio, no caso, de ter uma equipe multidisciplinar. Então, todas as ações, as atividades, elas são olhadas nessa perspectiva, né, então a gente consegue, né, ser um pouco mais satisfatório olhando os servidores, né, na sua totalidade, né, até pensando no conceito ampliado de saúde, e não é a realidade de todos, né, então a gente tem em todas as ações esse cuidado e esse olhar multi que faz muita diferença. Não, com certeza. Eu, tirando por base aqui do meu RPPS, a gente chegou em alguma época a conseguir fazer alguns convênios com assistente social, para conseguir fazer algum programa de pré-aposentadoria, mas a gente sabe que acaba, às vezes, não tendo muito desse dia a dia ou dessa realidade que muitas vezes os servidores do Instituto aqui possuem essa visão. E aí realmente falta quando você não tem esse corpo técnico no seu RPPS e você se vê, às vezes, muito refém de um servidor que está cedido, muitas vezes, e não consegue realmente entregar o que você gostaria, né? Uhum, sim. É de extrema importância, realmente, essa participação. E nós fomos afetadas também pela pandemia, eu e a Lucimara, né? Nós passamos do concurso e quando a gente ia entrar para trabalhar, começou a pandemia. Ficamos aí 2 anos de espera, né? Mas é bom que assim, a gente entrou já com um programa de qualidade de vida, porque a gente viu que o pessoal está precisando. Situação de luto, assim, demais, muitas situações de luto, né? Então, demandas surgiram também, se intensificaram, e aí a gente, com a equipe composta, a gente pode correr atrás disso, né? A gente pode desenvolver trabalhos que são muito satisfatórios para a gente. Mas que bom que ainda vocês tiveram esse time de conseguir fazer o concurso. Houve a pandemia que acabou impedindo vocês de serem nomeadas aquele tempo, mas pelo menos o Rio Preto Prévio conseguiu olhar para essa situação e pensar, opa, precisamos de servidoras aqui no nosso RPPS, não somente cedidos, né? Não, o RPPS daqui é composto por 99,9% de funcionários daqui. Né, são funcionários de carreira, de concurso para a Rio Preto Prévio. São poucos os que vieram cedidos, e os que vieram cedidos já estão há muitos anos, então já praticamente são do RPPS, né? E são funcionários daqui, da casa mesmo, todos. A nossa equipe aqui, né, ela iniciou com uma assistente social e uma psicóloga que eram cedidas da prefeitura. Então, elas ficaram aqui por um tempo, né? Foram os primeiros trabalhos multidisciplinares, né? Que tudo se iniciou com servidores em auxílio-doença. Na época, o RPPS fazia gestão, né, do auxílio-doença. E quando eu ingressei, que foi no ano de 2014, elas retornaram para a prefeitura e iniciamos aqui uma nova equipe, né? De servidores de carreira, né? Eu, terapeuta ocupacional, tinha um psicólogo e uma assistente social. Só que nosso trabalho a priori, né, sempre foi com foco no auxílio-doença. Né, e a gente iniciou algumas ações de preparação para a aposentadoria, no entanto, não era o nosso principal foco. Agora, com a mudança, né, com a saída dos auxílios-doença no ano de 2020, a gente passou a ter outras prioridades, né? E os programas acabaram sendo uma necessidade, né? Passou a olhar de uma forma diferente para isso. E eu acho que até pelo próprio Progestão, né? Vem sendo cada vez mais exigida a atuação, né, da equipe nesse sentido de trabalhar a qualidade de vida, preparação para aposentadoria, né? Envelhecimento ativo. E várias outras questões aí que as meninas já trouxeram, né? De educação previdenciária.
Legal. E vocês comentaram também que possuem hoje uma parceria com o Sebrae, né, para fazer essas atividades. Que outras parcerias vocês já tiveram ou já estão buscando para conseguir compor aí esse rol de projetos que vocês já estão fazendo? A gente está tentando, já temos, na verdade, assim, mas mais na forma de divulgação do SESC, né? Eles têm um trabalho muito bacana para idosos e a nossa ideia é conseguir levar os nossos idosos para fazer as atividades lá de uma forma mais unida, né? Os aposentados aqui, um grupinho mais fechado, que eles possam ir lá e aproveitar. A gente está tentando convênios também, né, para que eles possam curtir clubes, né? A gente está tentando o Termas de Olímpia, que é daqui de perto, o Termas de Rio Preto, que é bem gostoso. Esses a gente já entrou em contato, já está no jurídico, para que a gente possa organizar grupos nesses lugares, né, que seriam no sentido de grupos de convivência. Que a nossa ideia dos grupos mensais no Longevidade não é nem tanta questão de conteúdo ou de curso para aprimorar conhecimento, isso é mais na ideia de que eles não percam o convívio social com a saída do trabalho, né? Que eles não percam esse vínculo com o meio externo. Então, nosso foco é fazer grupos de convivência em lugares diferentes. Integração mesmo, né? Integração deles com os equipamentos municipais, com equipamentos de cultura, clubes, né, nesse sentido. Meninas, queria agradecer muito a participação de vocês aqui no nosso podcast. Queria deixar o espaço aberto aí para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser trocar uma ideia com vocês sobre esses programas de pré e pós-aposentadoria de vocês. Como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? Tem os e-mails, né? E tem o telefone também aqui da autarquia. Eu acho que o WhatsApp da equipe também, né? A gente tem um WhatsApp, que é aquele que a gente estava conversando com você, Rafael, que é um WhatsApp que a gente abre nós três, né? Que ele vem direto para nós, ele não vai para o atendimento automático, né? Então, quando é da equipe, voltado para a equipe multi, pode acionar nós por lá. Tem a rede social da Rio Preto Prev, né? Que é Rio Preto Prev, que é @RioPretoPrev, que é o Instagram. Né? E aí a gente pode depois passar para você e você colocar na descrição do podcast os nossos instas pessoais também, que se alguém tiver alguma dúvida específica da psicologia, da terapia ocupacional ou do serviço social, falar com a gente, pode entrar em contato. Maravilha, até porque realmente nesses tempos mais turbulentos que a gente vive hoje, realmente há uma necessidade de você ter esse pessoal para poder se adequar melhor às suas situações, né? Seja ao pedido de aposentadoria, seja depois de se aposentar, o que fazer a partir daí, né? Sim, é muito importante que a pessoa tenha um suporte, né? E o RPPS vem nessa forma de prestação de serviço para além do burocrático e dos processos, né? Prestar esse serviço mesmo de acolhimento e orientação. Maravilha, meninas. Queria agradecer mais uma vez aí a confirmação de vocês aí por ter participado com a gente aqui também. E obrigado você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem a gente tem um episódio novo. Até mais!